E aí começamos. Então, boa noite a todos. Estamos aqui no mais uma live do Coletivo Socioambiental de Atibaia. A gente está trabalhando uma série de lives sobre o nosso Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal, que a gente elaborou no primeiro semestre. Esse plano ele está publicado no nosso site. O coletivo tem um blog que a gente usa como repositório do material que a gente... o Beto já colocou, o Beto muito ligeiro, que está atrás dos bastidores nos ajudando aqui, já colocou o link para quem quiser acessar. Então pode acessar esse post aí, dá para dar o download no plano, que fala sobre diversos temas, né? E o tema que a gente vai tratar hoje é o turismo sustentável. Né? Um lembrete que a gente sempre faz no início de todas as lives do coletivo, essa é a terceira, que espero que de muitas e outros tipos de eventos também, não só lives, mas um lembrete muito importante que a gente faz é um pouco de contexto, né, do coletivo, que é importante, principalmente num 2020, num ano eleitoral, né? Então, somos uma organização de pessoas aqui do município de Atibaia, não temos vinculação político-partidária, então a gente tem atuação política, mas não partidária, né? Então a gente tem um foco muito claro no meio ambiente, em qualidade de vida, no bem-estar, né, das pessoas, e é com esse intuito que a gente elabora nossos documentos, faz nossa atuação, e um desses documentos que a gente elaborou é justamente o Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal, que a gente vai abreviar daqui para frente, eu vou falar PDSM, tá? Então, quando eu falar PDSM, é que eu estou falando do Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal. Bom, então, dando início, hoje a gente vai falar sobre turismo, com foco no turismo sustentável. E para falar sobre esse tema, eu tenho a grande honra e felicidade de convidar duas pessoas, de ter aqui com a gente duas pessoas que são referências do turismo aqui na região. Então, vou ler aqui, porque são muitos títulos e tudo mais, para não esquecer de nada. Então, primeiro, eu gostaria de introduzir a Valéria Tomás, que é professora do SENAC Jundiaí, mestre em turismo e ex-presidente do Conselho Municipal de Turismo de Atibaia. Então, Val, bem-vinda. Obrigada, Chico. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, obrigada ao coletivo. É uma honra estar aqui com vocês. E quando você fala essa questão de participação política, a gente tem que ter cada vez mais essa participação política, né, e que não seja partidária. Tem uma turma que vai para o partidário, mas a gente tem a questão política como participação cidadã mesmo. Muito bom, por isso que eu estou aqui. Ah, legal, Val. Esse é o nosso eixo de atuação mesmo, né? Atuação cidadã Perfeito. mesmo. Que a atuação partidária tem aquele recorte, né? Do 4 anos, 8 anos, sei lá o quê. O nosso recorte é longo prazo, né? A gente quer ter um legado aqui. Mas, por último, mas definitivamente não menos importante, a gente tem outra convidada muito especial, que é a Dora Ribeiro, que, assim como eu, é bacharel em Geografia, Vivos Geógrafos, educadora para a sustentabilidade e gerente da Secretaria de Turismo de Extrema. Dora, seja muito bem-vinda. Felicidade ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite, Chico, estou feliz em participar dessa live, cujo tema é o turismo, e a gente está participando, eu digo a gente, porque o convite eu entendi como para a Secretaria de Turismo, e o objetivo nosso é trocar experiência para que a gente consiga ter uma economia voltada ao turismo e um turismo de natureza firmado aqui na nossa região. Legal, Dora, brigadão. Exatamente, foi boa a sua interpretação, sim, é um convite para a gente aprender com o trabalho de vocês em Extrema, né, e, de certa forma, também com a própria Valéria também, né, a Valéria, ela trabalha pelo SENAC, então ela tem atuação, ela já teve atuação aqui no turismo de Atibaia, né, como presidente do Convention, do Contour e tudo mais, foi minha colega do Contour até pouco tempo atrás, inclusive, mas ela também tem muita experiência de outros municípios, né? E como a gente também não pretende inventar a roda de nada, né? A gente não quer desbravar o impossível, o inusitado, a gente quer aprender com as boas práticas, né? E a gente entende que tem
muitas boas práticas acontecendo na região, né, pensando em Extrema, como a região próxima aqui de Atibaia, mas também em outros municípios paulistas, né, do estado de São Paulo. Mas, bem, antes da gente ter o privilégio de ouvir a Dora e a Valéria, eu vou falar um pouquinho do que a gente montou para o Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal, para o PDSM, sobre a parte de turismo, né? Então, só para a gente iniciar a nossa conversa, para todo mundo ter noção do que a gente está falando, né? Como a chamada da live foi Caminhos para o Turismo Sustentável de Atibaia, é muito importante que a gente pense e entenda o que é o turismo sustentável, né? Porque o turismo ele é interessante porque o turismo tem vários segmentos, né? A gente pode falar de turismo de aventura, turismo religioso, turismo, enfim, de lazer, gastronômico, né? Tem vários segmentos dentro do turismo. E quando a gente está falando do turismo sustentável, assim, é mais do que um segmento ou um ramo do turismo, né? Mas é uma maneira, é um jeito de se fazer turismo. Então, o Beto já muito ligeiro já colocou aqui o slide que eu preparei, que é para a gente pensar o que é exatamente quando a gente está falando de turismo sustentável, né? Então, eu podia ter pego autores acadêmicos, podia ter pego referência da Organização Mundial do Turismo, mas eu preferi colocar uma referência ao nosso próprio Ministério Federal do Turismo, né? Então, o Ministério de Turismo ele tem um planejamento estratégico, que ele tem uma visão de longo prazo, ele tem os valores do Ministério e tem também a missão dele. E a missão dele é muito cara para a gente, porque ela fala diretamente do turismo sustentável, né? Então, quando a gente está falando de turismo sustentável, a gente trabalha sempre com 3 eixos, que é o eixo social, econômico e ambiental. Então, qualquer atividade de turismo, independente do segmento, que, vamos dizer assim, queira ser sustentável, ela tem que trazer benefícios para esses 3 eixos, social, econômico e ambiental. E a missão do Ministério de Turismo é diretamente relacionada a isso, né? Então, a missão do Ministério é desenvolver o turismo sustentável brasileiro, com uma atividade economicamente competitiva, um papel relevante na geração de renda, emprego e divisas, ou seja, um foco econômico, mas não só, né? Ele também tem que ser um turismo que ele auxilie na inclusão social, na redução de desigualdades regionais, então ele também tem esse aspecto social, e por último, na preservação do meio ambiente, né? Então tem até essa imagem aí para sintetizar e deixar as coisas mais ilustrativas, mas quando a gente está falando de turismo sustentável, então a gente está falando desses 3 eixos, tá? O social, o econômico e o ambiental. Isso é importante de ter em mente, né? Porque quando a gente fala em turismo sustentável, não significa que a gente está falando necessariamente de turismo de meio ambiente, né? Turismo, segmento de turismo que acontece na natureza, né? Inclusive, se a gente pensar no próprio contexto que a gente tem aqui em Atibaia, né? Se a gente pensar nas nossas áreas de natureza, né? Mas que tem mais uso turístico, né? A gente pode pensar, será que esse uso é sustentável, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o exemplo mais simbólico, que é a Pedra Grande, que é uma unidade de conservação. Se a gente pensar no turismo que acontece na Pedra Grande hoje, será que ele é sustentável? Ele está trazendo benefício para esses 3 aspectos? Ou mesmo se a gente pensar no aspecto de meio ambiente mesmo, o turismo que acontece na Pedra Grande, ele é sustentável hoje, né? O turismo que acontece hoje, né? E a interpretação que a gente tem dentro do coletivo socioambiental é que esse turismo ainda não é sustentável, não é? Um turismo que gera desde de lixo, né, resíduos sólidos da visitação. Infelizmente tem pessoas que, enfim, arrancam flores, principalmente amarílis, né, que aquela vegetação de campo rupestre super importante que a gente tem na Pedra Grande, que é uma das justificativas, inclusive, de ser unidade de conservação. A gente tem episódios de queimada, enfim, poderia ficar meia hora falando desses, infelizmente, esses efeitos negativos que acontecem, né? Então, quando a gente está falando de turismo sustentável, né, estou sendo um pouco repetitivo, mas é bem importante frisar isso. A gente não está falando só de turismo de natureza, né? São turismo que trazem impactos integrados, né, benefícios integrados, impactos positivos desses 3 eixos, né, o social, econômico e ambiental. Então, voltando um pouco para o PDSM que a gente fez, o Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal, a gente fez um mini, digamos assim, um pequeno, em poucos parágrafos, um diagnóstico da atividade turística hoje aqui em Atibaia, né? Então, o diagnóstico que a gente fez dentro do coletivo, nesse plano,
a gente entendeu que o turismo que se consolidou em Atibaia ao longo do tempo, é principalmente o turismo de segunda residência, que também é conhecido como turismo de veraneio, né? Então, normalmente são famílias, pessoas que têm uma segunda ou terceira residência aqui no município, né, para passar um fim de semana, um feriado, umas férias, né? E é um turismo importante, porque muita gente, tenho certeza que todo mundo que mora aqui em Atibaia tem conhecimento, às vezes tem algum familiar, ou já antes de morar em Atibaia tinha uma segunda residência aqui, depois que aposentou, ou depois que quis fugir de uma metrópole, né? Então isso é muito comum. E esse tipo de turismo ele gera lucro bem forte para o mercado imobiliário, mas ao mesmo tempo, por diversas razões, né? Mas ele causa também um certo tipo de pressão na zona rural do município, né? Então acaba tendo esse crescimento urbano do município, esse esforço por maior ocupação, principalmente questão de loteamentos, condomínios, né? Então não estou querendo dizer que todos os loteamentos e condomínios são fruto do turismo de segunda residência, né? Mas com certeza tem muita convergência nisso, né? Então tem esse eixo que é um dos principais que a gente entendeu. Um outro principal também, e esse às vezes muita gente não tem muito conhecimento dele, né? Que é o turismo de eventos e negócios que acontece em Atibaia, né? Como a gente tem uma posição estratégica, né, no cruzamento de duas rodovias importantes, né, Fernão Dias e Dom Pedro, tanto é que a gente tem muitos hotéis próximos dessas rodovias, hotéis grandes, né, resorts e tudo mais. Esse turismo de eventos e negócios ele é muito forte também. Mas esse turismo, ele normalmente tem uma característica que os turistas acabam ficando, até pelas características dos eventos, às vezes convenções e tudo mais, que eles ficam confinados nos hotéis, né? Às vezes tem um cronograma, começa de manhã, vai até a noite, o pessoal não tem nem energia para sair, né? Ou tem um tempo limitado e tal. Então, essa é outra característica muito forte do tipo de turismo que a gente tem. E a gente tem também um turismo que a gente chamou de locais e eventos específicos, né? Então, por exemplo, a gente tem a Festa das Flores, né? Que é um evento específico, privado, né? Que acontece normalmente na primavera aqui de Atibaia, pelo menos quando a gente não está durante uma pandemia. A gente tem, por exemplo, o Santuário Schoenstatt e a própria Pedra Grande, né, que são locais específicos do município que acabam atraindo grande visitação, né, mas até pelas características de inserção, o contexto que eles estão inseridos, né, então acesso e tudo mais, são locais que são facilmente acessados pelas rodovias, né, no caso, os dois pela Dom Pedro, né, então eles acabam tendo pouca ou nenhuma integração com o resto do município, né? Então são dezenas de milhares de pessoas que visitam a Pedra Grande, que visitam o Santuário Schoenstatt, mas acabam gerando benefício, sobretudo econômico, para um número restrito de empreendedores. Assim, quando geram, né? É muito comum o turista ir de carro, sobe para a Pedra Grande, tira sua selfie, bate foto, quando não vai levar um souvenir para casa, né? Que não deveria, e volta para a estrada, né, faz o caminho de volta e volta para a residência dele, né, não traz um benefício, não traz algo em prol, por exemplo, do meio ambiente, né, um impacto positivo para o meio ambiente local da Pedra Grande, ou um benefício econômico para a cidade, para uma cadeia de empreendedores ou algo do tipo, nem para as comunidades locais, né, de repente do entorno da Pedra Grande, né. Então, esse a gente entende que são os principais, vamos dizer assim, características do turismo da cidade, o que não significa que são os únicos. Eu também não estou querendo dizer que, nossa, o turismo de Atibaia é péssimo, que horror e tudo mais, né? Acho que essa clarificação, esse entendimento que o turismo sustentável ele é importante e desejável, né, que nem a gente viu pela definição da missão do Ministério de Turismo, ele é recente, né? O próprio Brasil tem um Ministério de Turismo, não tem nem 20 anos, né? Então, é um entendimento recente dessa importância, né? E para também falar de coisas boas, né, aqui em Atibaia, a gente tem também iniciativas, por exemplo, de turismo rural, que traz um impacto bem positivo para as comunidades rurais e acaba gerando benefícios tanto para as comunidades e indiretamente, vamos dizer assim, previne o êxodo da população rural para o centro urbano, né? Então, os moradores da zona rural conseguem continuar morando na zona rural, não precisa necessariamente se deslocar, né? Então,
acaba tendo um benefício indireto e para o próprio meio ambiente, né? Porque a maior parte das matas, os fragmentos de mata nativa, eles estão inseridos na zona rural, né? Infelizmente, no urbano, sobrou muito pouco, né? Então, enfim, resumindo essa explanação aqui, também para eu ser rápido, porque a Val e a Dora têm muito conteúdo interessante para passar para a gente. Então, resumindo aqui, queria bater na tecla de a gente pensar o turismo sustentável como uma atividade integrada, né, de benefícios sociais, econômicos e ambientais. Vai ser a última vez que eu vou falar isso para não irritar vocês. E para essa integração acontecer, para isso sair da ideia e virar realidade, né, muita coisa precisa ser feita. Como eu disse no começo da live, a gente do Coletivo Socioambiental de Atibaia, a gente não tem a intenção de inventar a roda, né? A gente reconhece e entende que tem muitos bons exemplos para a gente aprender. E um desses exemplos que a gente queria ouvir é de Extrema, um município aqui próximo, que tem várias semelhanças com a gente, né? Se a gente tem a Serra do Itapetinga em Atibaia, existe a Serra do Lopo, em Extrema, né? Então, Dora, por favor, conta um pouco para a gente como que é a abordagem de Extrema, da Prefeitura de Extrema para o turismo. Compartilha com a gente aí sua experiência, seu trabalho, por gentileza. Dentre as nossas semelhanças, eu vou dizer que nós temos uma flor linda, que é a flor da serra, que é o amaryllis da serra. Então, de verdade, nós estamos numa região muito próximas e nós temos, eu acho que, digo-lhe que nós temos muitas semelhanças, né? Eu já vou começar com o Beto, já pode pôr a minha apresentação. E Extrema é um destino de turismo de natureza, né? Então, essa é uma das características que nós temos em comum. Já pode passar, Beto, o segundo slide. E por que o próximo? E por que nós temos essa vocação toda, né? É o próprio ambiente natural. Com esses mapas aqui, eu estou querendo mostrar para vocês que o nosso território é uma área estratégica ambientalmente falando, e também economicamente falando, porque a nossa importância ambiental, ela vai bater no nosso PIB nacional. Isso é muito importante, porque as nossas águas, por exemplo, abastecem o sistema Cantareira, abastece a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, que vai bater na economia, porque uma economia sem água não tem economia, não tem produção, é difícil pensar, e eu acho que eu nem sei exemplificar um produto que não precisa de água no seu processo produtivo. Então, com esses dois mapas que estão aí apresentando, todo o território de Extrema faz parte da Unidade de Conservação de Uso Sustentável APA Fernão Dias, que surgiu a partir da duplicação da rodovia Fernão Dias, né? E não é só Extrema que faz parte. Quando você vê ali no mapa do mosaico da Mantiqueira, você vai ver todas essas unidades de conservação, e todas elas são estratégicas para o desenvolvimento econômico da nossa região. Pode, próximo slide. E falar de turismo também é falar de regionalização, porque turismo, ele não acontece sozinho no município, em uma localidade. Quando nós pensamos em turismo sustentável, nós temos que pensar também na região como um todo. E nós vamos pensar aqui, vou mostrar para vocês, que dentro do Brasil, aonde nós estamos? Nós estamos na Serra da Mantiqueira, né? E graças a Deus o Ministério do Turismo está efetivando essa região turística Serra da Mantiqueira. Não existe as Serras Gaúchas, né? As praias, tal. Então, eu acho que agora nós temos que firmar, e eu sou uma defensora dessa regionalização, que é firmar a Serra da Mantiqueira como uma região turística, e nós temos 3 estados envolvidos. E desde o ano passado eu tenho participado de reunião com o Ministério do Turismo, no qual ele está puxando essa região. Dentro do estado de Minas Gerais, Extrema está no circuito Serras Verdes do sul de Minas.
que é esse mapinha que está aí. Ele fica um pouco, eu sei que fica um pouco difícil a visualização, mas são 19 municípios, porque o estado de Minas Gerais tem uma regionalização. No próximo slide, vocês vão ver que o município de Extrema, nós também, em 2007, criamos a regionalização turística dentro do nosso município, dentro do nosso território, com o objetivo de fomentar que o turismo aconteça em todo o território. Aí nós fizemos vários estudos, na época nós estávamos trabalhando o plano diretor. Nós, quando fizemos esse estudo para chegar na regionalização turística, com 5 regiões e 5 rotas turísticas, nós consideramos que todo o nosso território tem potencial turístico e que nesse primeiro momento, quando nós firmamos que nós vamos fazer do turismo uma segunda economia do município, nós temos que criar oportunidade. E o nosso território permite que a gente dê fomento a quem quiser desenvolver o turismo por meio de uma política que vai abarcar todo o território. Só que nós estamos na rodovia Fernão Dias, a 100 quilômetros de São Paulo, e quando a metrópole paulista ou a macrometrópole paulista respira, Extrema e os 5 municípios da bacia do Rio Piracicaba respira junto com São Paulo. Dá até para dizer que nós somos até paulistas, né? Porque você vai encontrar pouco sotaque mineiro aqui em Extrema e você vai encontrar uma influência paulista extremamente forte e, eu vou dizer, histórica, porque aqui na Serra do Lobo a divisa entre os estados já andou bastante para lá e para cá. No próximo slide, eu vou começar a conversar com vocês sobre a questão do planejamento da política pública do turismo, porque a iniciativa do coletivo socioambiental foi de desenvolver um plano de desenvolvimento do município. Foram cidadãos, né, que estão preocupados em atuar na política pública, e isso é uma virtude. Quando eu vejo as pessoas, né, se organizando para atuar efetivamente, fazer proposições para as políticas públicas, uma das primeiras coisas que vem é como trabalhar, como fazer que o meu desejo, esse plano que vocês fizeram aí do coletivo, como transformar essas proposições em políticas públicas. E o nosso aprendizado na gestão do turismo aqui em Extrema tem sido essa, né? Como efetivar, fazer uma gestão da política pública do turismo de forma participativa, no qual a sociedade, o trade e o setor público estão atuando, né? Vou dizer para vocês que um setor dentro da Prefeitura de Extrema responsável pelo turismo foi criado em 2002, e só agora, em 2017, que nós tivemos a criação de uma secretaria para atuar especificamente com o turismo, para que nós tenhamos uma economia sustentável. Uma economia sustentável, ela é entendida no município de Extrema como uma diversificar as fontes da economia. Nós somos, sim, uma cidade industrial, mas nós temos outras também potências, como, por exemplo, o turismo. E também um outro exemplo que eu uso, e que para mim é muito caro, é o pagamento pelo serviço ambiental. Porque, assim, eu acredito que é possível, através de um bom planejamento público, a gente compatibilizar e diversificar a economia. Em Extrema, nós temos 3 caminhos já que nós estamos trilhando: a industrialização, o turismo e o pagamento pelo serviço ambiental. Tudo bem que um conservador das águas, um turismo, nunca vai ter a quantidade de zerinhos que uma indústria traz, mas não é atrás dos zerinhos que nós estamos. Nós estamos indo atrás de distribuição da renda, de fazer com que os saberes e os fazeres das pessoas se transformem em recursos financeiros. Para isso, é necessário utilizarmos instrumentos de planejamento da política pública. Vou começar chamando a atenção de vocês para os primeiros 3 pontos que estão aí.
a política municipal de turismo e a lei que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal. Essas duas leis, elas dão a base para todo o planejamento. Não adianta planejar o plano de turismo, os outros planos das políticas setoriais, se eu não tenho uma boa política municipal de turismo. E aí eu pergunto para vocês, Chico, vocês têm uma boa política municipal de turismo? Ela está atendendo às necessidades que estão sendo colocadas pelo trade e pela sociedade? Se não tiver, é momento sempre de rever uma política quando ela deixa de estar adequada. Então, porque tudo se transforma. Então, de tempos em tempos, nós temos que ver a adequação dessas duas leis. Nós, em 2019, aprovamos a Política Municipal de Educação para a Sustentabilidade. Essa política, ela é, assim, a outra base do turismo, mas também de todas as outras secretarias, porque se nós não trabalharmos processos educativos, tanto no ensino formal quanto no informal, né, na vida, na sociedade, se a gente não trabalhar a questão de uma mudança cultural, de uma mudança de hábitos, nós não vamos conseguir a sustentabilidade. Eu acho que o Covid está aí para colocar nós em situações de que a ação correta é necessária, né? Então, eu acho que o Covid, ele está para nós com qual é a ação correta, como fazer. Então, eu acho que nós temos que aprender na diversidade também. No município de Extrema, depois das leis, o que nós temos que começar a observar na política pública são os planos. No município de Extrema, nós temos o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, que eu acho que em São Paulo, se eu não me engano, chama Plano Municipal de Turismo só, ou Plano Diretor de Turismo, alguma coisa assim. Em Minas Gerais, nós chamamos de PMDTS. E nós temos também o Plano de Marketing, nós temos um plano específico de marketing. Em muitos municípios, os dois planos estão um dentro do outro, né? O marketing está dentro do Plano Municipal de Turismo. Em Extrema, não, nós temos dois separados. Esses dois, eles são, eu digo para vocês que o município sustentável, ele planeja junto e executa junto. E nós devemos todos conhecer o plano de turismo do município e participar através do conselho, porque o Conselho Municipal de Turismo é a instância de governança. Eu não acredito num turismo sustentável se os 3 atores principais não estão sentados, planejando junto, monitorando junto, tirando indicadores junto. E qual é o plano que orienta tudo isso? É o Plano Municipal de Turismo, né? No nosso caso, é o PMDTS. E por isso... E por isso é importante que o Conselho, né, monitore o que a Prefeitura faz. E o que a Prefeitura faz? Eu digo em Extrema, digo isso com muita alegria, que nós planejamos e executamos e monitoramos o nosso PMDTS. Você pode fazer críticas ao nosso trabalho, né? Nem tudo a gente acerta, tem coisa que a gente acerta, tira 10, tem coisa que a gente não acerta, né? Mas nós fazemos isso coletivamente. E também você pode pegar o Plano Municipal de Turismo, e ele está disponível, é só você digitar aí, o internauta que queira conhecer, Plano Municipal de Turismo de Extrema, que você acessa facilmente, lá você consegue ver o que nós estamos realizando, né? Nós temos 2 outros planos, que é plano do município, não é específico do turismo, mas que sem esses 2, o turismo também não vai para frente, que chama-se Plano Diretor e o Plano de Mobilidade. Turismo é fluxo, né? E ele acontece no território. O Plano Diretor, ele organiza espacialmente todas as atividades. Não há sustentabilidade se um plano diretor não é bem elaborado, não está adequado aos planos setoriais. E não há turismo também adequado se não tem um plano de mobilidade. Mobilidade é fluxo, como as pessoas estão andando para lá e para cá. E isso é o turismo,
Então, o plano diretor do município e o plano de mobilidade do município são dois instrumentos que o setor de turismo tem que zelar e participar ativamente da sua elaboração. Agora eu vou começar a citar os planos setoriais que todo município tem. Vocês talvez tenham até mais que nós, mas eu vou citar aqui alguns que são importantes e que nós consideramos no nosso planejamento. O Plano Municipal de Cultura, Cultura e Turismo é uma coisa só também, então não tem como fazer plano de turismo se nós não estivermos junto com a cultura elaborando um plano municipal de cultura. Isso vale para a educação. No próximo slide vocês vão ver que os outros planos é o Plano Municipal de Recursos Hídricos, pode passar, Beto. O Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Dora, isso são planos ambientais, sim, né? Além de nós sermos de turismo de natureza, somos uma unidade de conservação. Se as águas, por que o turista quer vir para Extrema, ou mesmo quer vir para Atibaia? Quer tomar um banho de cachoeira. Qual é a minha preocupação com os recursos hídricos, com o saneamento básico, com os resíduos sólidos? Né, eu tenho todo, se eu não atuar com esses planos, eu não tenho turismo. Né? Então, sim, nós temos que estar nas reuniões de planejamento, de monitoramento, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, e cada município tem que ter os outros planos. O Extrema ainda está faltando os outros planos aqui. Por enquanto eu tenho esse. Quando chegar a abertura dos outros, eu vou listar aqui. Mas é importante também, além dos planos municipais, que aqui eu vou chamar de planos setoriais, né? Nós temos que o Plano Municipal de Turismo, ele também tem que estar compatível com os planos regionais, e no meu caso eu vou citar o plano da APA Fernão Dias e também o plano do Circuito Serras Verdes. São esses dois que interferem na atividade turística no município. E vou citar também o básico, que é o plano estadual e o plano nacional de turismo. Se eu, na hora que eu estou planejando, estou olhando todos esses planos, eu vou acertar no meu planejamento. No próximo slide, eu exemplifiquei para vocês aí esse organograma. Os planos setoriais, eles estão no centro, porque ele é o centro da atenção de um cidadão, de um coletivo socioambiental. O que está escrito nos nossos planos? Né? Quando eu for elaborar, eu tenho que olhar para os regionais, para os planos estaduais e federais. E aqui eu coloquei no plural, porque eu tenho que estar sabendo o que está rolando na educação, o que está rolando nos recursos hídricos, de todas essas escalas, né? Por isso que eu coloco aqui no plural. Abastece os planos setoriais. Os planos setoriais vão abastecer os planos de governo. Nós estamos num período eleitoral, um período eleitoral para prefeitos, e eu digo a todos os prefeitos: prefeito, você na hora que está elaborando o seu plano de governo, você olhou os planos setoriais? Você foi lá como candidato, o que é que está rolando dentro do plano de cultura? O que é que está rolando no plano de saúde, no plano da assistência social? Eu tenho que ir aonde que eu vou buscar alimentar o meu plano de governo, a minha plataforma de governo? Eu vou buscar nos planos setoriais, né? E também proposições outras, mas eu nunca deixo de olhar o plano setorial. Porque quando um candidato vai olhar, ele vai escolher as ações. Um plano, ele pode ser, a maior parte dos planos estratégicos, ele tem mais ou menos 10 anos de período, né? Ele é estratégico, então ele tem um plano, um tempo um pouco maior. Quando uma pessoa que deseja ser prefeito, ele vai lá e vai escolher algumas ações, porque o plano dele é só para 4 anos. Né? Então, é natural ele ir no plano setoriais e selecionar de acordo com o que o partido político dele, com direcionamento, porque o ideal é que todo partido político tenha efetivamente uma proposta, um direcionamento, né? Então, esse plano de governo, ele vai selecionar projetos, ações dos planos setoriais.
ele é uma seleção. E se esse candidato for aprovado, isso daqui vai virar um plano de governo e vai alimentar o PPA. O PPA é o plano plurianual que, quando o prefeito chega no seu primeiro ano, ele vai elaborar como ele vai gastar o dinheiro, no que, em quais projetos, né? Então, se você quer conhecer o município, se você vai viajar, fala assim, eu quero conhecer esse município na sua minúcia, qual é o documento que você vai olhar para você conhecer o município? Você vai acessar a Câmara Municipal e vai olhar o PPA desse município. Se você está interessado de verdade, já está para linha já de uma pesquisa, você vai olhar a LDO e a LOA. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Então, quando você lá, o que o prefeito, esse candidato de prefeito que virou prefeito, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a plataforma de governo lá. É natural que isso aconteça, mas também os secretários, eles também têm por obrigação olhar os planos dos seus, né, setoriais, da sua respectiva pasta, no caso eu vou falar especificamente agora da pasta do turismo, e ver quais são os outros projetos também que o próprio processo de implantação, ele vai exigindo, né? Um plano nunca é fechado, um plano ele precisa ser alterado conforme a execução. Então, o secretário ele tem que olhar para o monitoramento e, junto com o conselho, falar, nós também precisamos disso, e harmonizar isso, tanto a plataforma de governo como os secretários também olhando os planos setoriais, junto com a instância de governanças, elaborar esse PPA. E é saudável que um prefeito, ele elaborou, que ele não encaminhe direto para a Câmara, manda para o Conselho, né? Tenha essa ousadia, todos os candidatos a prefeito, tenha essa ousadia de mandar o seu PPA para os conselhos municipais apreciarem, né? Isso, sim, é uma democracia participativa, e nós precisamos de candidatos ousados, que consiga elaborar efetivamente uma boa proposta de governo. E aí, a instância de governança palpita, faz-se alguns ajustes, e aí encaminha para aprovação na Câmara, com a defesa da instância de governança. Isso que é belo numa política, porque não é só aquela plataforma de governo, não é só o prefeito e os secretários que irão na Câmara defender aquele PPA, são as instâncias de governanças que vai junto com o prefeito fazer a defesa do PPA. E isto posto, né, eu vou dizer para vocês que eu fiz um slide está ao contrário. Beto, pula 2 slides agora. Não, volta para trás. Agora nós nos descompassamos, só um minuto. Venha para trás, Beto. Mais um, isso. Né? Esse daí é a capa do Plano Municipal de Turismo. E reparem, 2017, 2020, esse é meu último ano do plano. Né? Então, esse plano foi para 4 anos. Né? Eu estou fazendo, no meio de um Covid, um processo participativo de elaboração do nosso próximo plano. Um desafio tremendo que nós vamos agora começar a experienciar. E olha o nosso projeto número 25. Né? O que eu quero falar com vocês agora é de planejamento integrado. Tudo isso que eu falei para vocês, nós observamos tudo isso quando elaboramos o nosso PMDTS. E aí, nós tínhamos lá, criamos um projeto, eu quero mostrar para vocês como que funciona uma política integrada. Quando chega na prefeitura um projeto que caiu do céu, e você fala, nossa, esse projeto é tão lindo, como eu posso absorvê-lo? Aí eu abri, isso aconteceu comigo, eu abri o plano municipal, quando eu soube, eu vou exemplificar com a trilha Transmantiqueira, que está sendo implantado, são trilhas de longo curso que está sendo implantado no Brasil. Volta lá, Beto. Porque no projeto número 25 do PMDTS, o que está escrito lá? Criar roteiros
criar roteiros integrados com os municípios da Mantiqueira e das bacias PCJ, aproveitando a parceria do consórcio PCJ e com o mosaico da Mantiqueira. Quando eu tinha esse projeto no PMDTS, estava trabalhando com ele, aí eu soube da trilha Transmantiqueira. Eu olhei para o meu plano e eu falei, nossa, isso aqui é o meu plano, né? Eu quero entrar nesse projeto. Volta uma para trás, Beto. Essa, né? E aí, o que eu vi? Reparem que o projeto da trilha Transmantiqueira é um projeto que foi elaborado lá no CMBio, e eu trouxe aqui 2 portarias. Uma é a portaria específica do Ministério do Meio Ambiente, que cria um programa chamado Conecta, com a questão toda de preservação de corredores ecológicos, como conectar as unidades de conservação, e o outro é uma portaria do Ministério do Turismo, junto com o Ministério do Meio Ambiente, criando o sistema brasileiro de trilhas de longo curso, né? E hoje a gente chama isso de a rede de trilhas. Ih, agora até esqueci o nome do negócio. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? Que eu estava trabalhando nisso, não imaginava que isso estava acontecendo no ICMBio, por meio de uma ata da reunião do CODEMA, de Extrema, Conselho Municipal de Turismo. Eu lendo, eu soube que estava implementando isso, telefonei para a APA Fernão Dias, porque a Raquel que havia dito na ata sobre a trilha, aí eu perguntei, nossa, o que é isso? Né? Isso é o que está no meu plano, né? E aí nós começamos, pode passar o slide, e nós começamos a trabalhar com a trilha Transmantiqueira. Aqui a rede trilhas, ela foi criada recentemente, vocês estão vendo aqui que foi o ano passado, e a Prefeitura de Extrema abraçou esse projeto, porque nós efetivamente acreditamos nele, pode passar. Esse mapa, vocês veem as trilhas, as pegadinhas de todas as trilhas de longo curso que estão acontecendo no Brasil, e essa daqui é a trilha Transmantiqueira, né? Olha como ela vai passar, a gente vai sair de São Paulo, e aí como é um produto turístico, que junto com o Ministério nós vamos estar trabalhando como um produto internacional, porque as trilhas de longo curso levam muita gente para todo mundo. A gente conhece a trilha como é que chama lá? De Compostela, por exemplo, né? E essa trilha é um projeto no qual nós estamos juntos, Atibaia, Extrema, Joanópolis, Vargem, e assim vai, 1.000 quilômetros de trilha, e isso é essa integração. Foi assim que o coletivo te conheceu, Dora. A verdade, foi por conta da trilha Transmantiqueira. Por quê? Porque a Prefeitura de Extrema assumiu. A primeira aproximação foi pela trilha. Né, para que a gente sensibilizasse e fosse um articulador regional. Eu vou encerrar a minha fala por aqui, né, e como frase final, eu acho que a mensagem é: a política integrada é o que vai garantir a sustentabilidade da política pública de turismo, como de qualquer outra política. Dora, eu não tô batendo palma fisicamente para não atrapalhar o áudio, mas assim, você tá falando, eu tô meio que pulando na cadeira aqui, assim, e eu tô acompanhando aqui o grupo que a gente tem do coletivo, todo mundo tá em polvorosa, assim, porque o que você fala soa como música pra gente, assim, acho que tem muita sinergia com o que o próprio coletivo defende, e a própria, enfim, visão que a gente tem do que deve ser participação cidadã e tudo mais, né? Eu vou fazer só alguns apontamentos. Tem muitas perguntas aqui no chat que eu estou vendo, mas eu estou pensando aqui, eu vou passar para a Val primeiro, para depois a gente pega essas perguntas, vai pincelando e vou jogando para vocês. Só um comentário rápido dessa parte da trilha Transmantiqueira que você comentou, que eu vi que um dos comentários aqui é do próprio senhor Hugo de Castro, que ele é um dos representantes, né,
ele é responsável pela Rede Brasileira de Trilhas de Longo Percurso, que você citou, então muito legal de ter você aqui, Hugo, acompanhando, como diversos outros, e alguns comentários a gente vai jogar aqui. Mas vou passar agora a palavra para a Val. Acho que a Dora deu uma aula incrível, assim, eu fiz várias anotações, inclusive teremos, eu não me apresentei direito, né, mas eu sou membro do Conselho Municipal de Turismo, aqui de Atibaia, e tem vários apontamentos aqui que eu já anotei para fazer referência a Ribeiro 2020, e vou levar essas questões para o Contour, para a gente conversar, que muito, sim, demais, assim, que você passou, Dora. Muito feliz de ter esse contato, até só de ver quando eu pedi para você, assim, falar, Dora, por favor, você pode passar o plano municipal, o plano diretor de turismo de Extrema, né, porque a gente está discutindo o plano de turismo de Atibaia nesse momento, né, e daí quando você passou, eu abri a primeira página, estava plano diretor de turismo sustentável, já caiu uma lágrima, assim, falei, meu Deus, né, é isso aqui, né. Então, tem muita coisa muito legal aí. O próprio Cláudio Maretti, também colega nosso aqui do Coletivo Socioambiental de Atibaia, acho que está externalizando esse nosso sentimento e essa gratidão de ver um município da região aqui tão avançado. Mas a gente, além de Extrema, que acho que é um exemplo incrível, eu tenho certeza também que tem outros municípios da região ou do estado que é legal da gente aprender também. Daí, Val, vou pedir para você nos iluminar aqui também. A Dora já acendeu um farol para a gente, mas tenho certeza também que você pode contribuir muito nisso. Por favor, Val, fala um pouco para a gente aí da sua experiência e dos bons exemplos, né, que a gente pode olhar para o lado aqui em São Paulo. Tá aberto. Oi, Chico. Eu estou aqui assim, ó, batendo palmas para a Dora, porque estou com o mesmo sentimento que o seu. Ela não acendeu um farol, ela acendeu um estádio inteiro. Obrigada, Dora. Que responsabilidade, que alegria dividir, compartilhar com você também essa live. Puxa, para falar do turismo de Atibaia, acho que eu ia precisar de umas 3 lives, então por isso que meu foco não vai ser falar turismo de Atibaia. O Chico me convidou justamente para trazer outras experiências aí, porque eu tenho circulado bastante o estado, né, pelo Senac, com vários outros municípios, e quando você fala e você apresenta uma tela, né, de tudo que você falou, mas quando você apresenta uma tela, planejamento da política pública de turismo, isso para mim já diz tudo, né, porque a gente vê em muitos municípios a luta por uma política pública de turismo. Quando você tem um planejamento disso, é algo assim encantador e que a gente tem que buscar como inspiração mesmo, né? Vocês estão tão pertinho, acho que a gente pode trocar, pode aprender muito com você, mas eu acredito que essa construção, ela depende sim do poder público. O poder público tem que dar o tom, o poder público tem que querer que o turismo aconteça no seu município, senão vira quase que uma luta insana, né, do empresariado, da iniciativa privada. A iniciativa privada pode ter uma super boa disposição, mas se não tiver o tom da política pública, se não tiver o tom de uma política pública de turismo na cidade, parece que a coisa realmente, de fato, não anda, se torna cansativo. As pessoas se cansam e acabam deixando acontecer do jeito que for. Então, essa organização e esse planejamento é o que a gente começa a conversar aqui como necessário, né? Eu fico muito feliz de poder ouvi-la e aí fazer o link com um monte de outras coisas que eu trouxe uma apresentação muito rapidinha, aí tem meus contatos, o Chico já me apresentou, eu trouxe uma apresentação rápida, é muito legal essa nossa sinergia, porque você trouxe muito essa questão da política pública do turismo, até olhando pelo lado da prefeitura, né, que é onde você está representando, mas até falando essa questão integrada, e eu trago na ponta, olhando um pouquinho para a ponta, né, daquele produtor rural, daquele empresário, daquele hoteleiro, como é que tudo isso pode acontecer de uma forma integrada. Pode passar. Beta, por favor. Vamos lá. Eu começo a falar sempre em qualquer coisa que eu vou falar do turismo, é que a gente não pode esquecer de forma alguma que o turismo é negócio. E o turismo é negócio, e a gente tem que saber que negócio é esse. Muitas vezes, em muitos municípios, a gente não sabe quanto que o turismo arrecada. A gente não sabe quanto que isso representa de PIB numa cidade, por exemplo. Muitas vezes, por N questões, eu já vi diversas situações, mas a gente não sabe quanto que o turismo representa. E a gente não pode esquecer que o turismo é negócio. Tem uma cadeia toda formada pelo turismo,
de hotéis, de restaurantes, de atrativos, de guias de turismo, de receptivos, e de uma cadeia enorme, porque o turismo perpassa, né, por 52 setores da economia. Então o turista vem para cá, ele abastece o carro, ele vai na farmácia, ele pode ir no supermercado, quer dizer, o turismo ele tem um impacto enorme, e ele pode ter um impacto positivo, como ele pode ter um impacto negativo também. E por isso que eu achei muito legal da gente falar dessa questão do turismo sustentável, porque é a busca desse equilíbrio, como o Chico mostrou, né, o conceito do turismo sustentável. E quando eu começo a falar que o turismo é negócio, e a gente fala, oh, caramba, é só negócio? Não, a gente tem que lembrar que o turismo é negócio, mas que a gente tem que equilibrar com todo o restante que perpassa nessa questão, porque senão vira só negócio, e aí a gente faz o que for, né, de qualquer jeito e de qualquer maneira na cidade, e não é essa a questão, mas a gente precisa sempre lembrar que negócio é esse, quanto que isso impacta em cada segmento. Atibaia é uma estância turística, né, como outras 69, a gente tem 70 estâncias turísticas no estado de São Paulo, isso é importante a gente saber. Uma estância turística é uma categoria do estado de São Paulo e que ela recebeu esse título, cada uma há muitos anos, tem algumas há muitos anos, o Chico tem até um estudo muito aprofundado sobre isso. E essa categoria de estância turística, ela recebe uma verba anualmente, né, que é a verba do DAD, que a gente tanto discute nos conselhos municipais. Então, é muito sério, né? Não basta se chamar de estância turística, a gente tem que fazer um trabalho, de fato, muito organizado e muito sério, né? Muito capacitado. E aí, além do turismo ser um negócio, eu falo que o turismo é um negócio coletivo. E aí não adianta só a prefeitura ficar esperando a iniciativa privada fazer alguma coisa e nem a iniciativa privada ficar esperando a prefeitura tomar alguma atitude. Por isso que quando eu falo dessa questão de uma participação política, né, apartidária, política no sentido de cobrar, política no sentido de saber o que está escrito em todos esses planos que a Dora está colocando, fala, poxa, quando um candidato vai assumir um mandato, né, está concorrendo a uma eleição, ele tem que ler todos os planos, mas o cidadão tem que tomar partido disso também, a gente tem que ir lá olhar o que está sendo previsto para o turismo da cidade. Aonde está escrito no plano da cidade, onde é que tem turismo aí? E aí a gente começa a descobrir 1000 coisas, que é por isso que muitas coisas não acontecem. Então, se a gente também não se envolver como cidadão, se a gente não puder, se a gente não tomar pé, né, do que existe ao nosso redor, a gente vai continuar reclamando. Pode passar, Beto, por favor. E aí, quando eu falo que o turismo é um negócio coletivo, é uma engrenagem nesse sentido mesmo de que tudo tem que funcionar. Cada um tem o seu papel bem definido, não tem coisas que os dois têm que fazer, não, o turismo tem uma engrenagem muito perfeita de organização, que pode ser muito perfeita de organização, então a iniciativa privada, ela tem aí o papel de hospedar, de entreter, de alimentar, de divertir o turista, como a cidade tem um papel muito sério, muito, muito claro, de infraestrutura. E aí, quando a gente está falando de turismo sustentável, né, não é turismo sustentável a gente engavetar um plano de turismo, por exemplo. Não adianta nada a gente fazer um plano diretor de turismo com N coisas ali dentro e esse plano ficar engavetado. Nós, cidadãos, por isso que a gente tem que fazer parte desses coletivos, a gente tem que fazer parte das discussões, dos conselhos municipais, porque a gente tem que carregar esse plano debaixo do braço para fazer com que a coisa aconteça, para fazer com que a coisa ande e caminhe. Não é para ser um documento que fique engavetado e só fique comprovando na hora que o governo do estado, quem quer que seja, peça aquele documento. A gente tem que ter participação ativa, de fato. E essa engrenagem que eu falo, é essa a importância de cada um saber de fato. Eu passo por muitos conselhos municipais que os membros que assumiram uma cadeira no conselho municipal não sabem direito o que é um conselho municipal de turismo, gente. Isso é real, isso não é brincadeira. Eu passo por diversos... Você sabia que está escrito no seu regimento que o Contur tem isso, isso, isso? Caramba, nunca tinha lido o regimento. Nossa, nunca tinha lido a lei. Então, assim, é muito importante essa reflexão, né? E quando a Dora fala essa questão de participação política prepositiva, né? De trazer ideias, não é uma participação política para ficar só xingando e reclamando, ficar sentado aqui atrás do computador, mandando lá o que tem que... Não, você tem que ir lá participar e saber do que você está falando. Então, a responsabilidade é de todos, sim. Isso eu acho que a gente precisa entender né, de uma vez por todas. A gente está, acho que, demorando muito para aprender essa questão. E aí é muito legal quando a Dora traz esse olhar dela de trabalho integrado entre todos os atores.
E aí, olha, essa engrenagem, o que ela tem? Eu tenho o poder público como prefeitura, a gente está falando de turismo, então a Secretaria de Turismo, mas a gente pode precisar conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação, de Cultura e por aí vai. O turismo, ele tem ele pode ter uma articulação muito boa com todas essas secretarias. Desenvolvimento econômico, por favor, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quanto que o turismo significa na nossa cidade, quanto que ele arrecada, a gente precisa saber disso, né? Não é possível a gente não ter números, não existe isso. A gente ainda luta para saber taxa de ocupação de hotéis. Então, não é possível isso existir. A gente parece que a gente está falando do tempo das cavernas. Não pode. Por isso que a gente fica tão encantado quando a Dora apresenta tudo isso, que a gente fala assim, meu Deus, tem gente fazendo isso, não é possível. A gente tem o poder legislativo, a gente tem a Câmara, a gente tem que saber, os vereadores que estão lá, nos representando, tem que saber o que é o turismo da cidade. Eu, como membro do Contur, já fui, outros membros também já chegaram a fazer isso, de pedir uma sessão na Câmara e falar, você sabe o que é o turismo da cidade? Não, então deixa eu mostrar. Porque eles não sabem, a gente sabe que os moradores muitas vezes não têm esse olhar. O que tem na cidade para fazer, muitas vezes não sabe mesmo. E aí, nessa engrenagem da iniciativa privada, como eu já falei bastante, o terceiro setor, as associações de artesãos, em Atibaia a gente tem o Convention Bureau de Atibaia, a Associação de Turismo Rural, a gente tem, como o Chico comentou, todos esses elos que se organizam de alguma maneira têm que fazer parte dessa engrenagem também. E não menos importante, mas muito importante, a comunidade e os moradores. A gente tem aquela máxima, né, buscando a teoria que a cidade ela só é boa para o turista se ela for boa para o morador. Não adianta preparar uma cidade, um pedacinho bonitinho para o turista e não tratar isso para o morador. Então, a cidade tem que ser boa para os dois e essa relação tem que ser harmoniosa. Por isso que tem que ser muito programado, planejado, para que a gente não tenha uma invasão, né? O overturismo que a gente fala, né? Que é as cidades reclamando do turista que não quer turista aqui. Não, as coisas precisam ser controladas, organizadas e por aí vai. E aí, quando a gente fala de turismo sustentável, eu trouxe, né, do que a gente está falando, o Chico já trouxe para nós um conceito. No próximo slide tem o conceito da OMT, da Organização Mundial do Turismo, que é justamente, pode passar, Beto, é justamente essa questão do equilíbrio entre o social, o ambiental e o econômico. O turismo sustentável ele tem que ter esse equilíbrio, não adianta a gente querer desenvolver ou falar de um segmento mais que o outro, mas o turismo sustentável ele tem essa prerrogativa, né? Como o Chico comentou, não é num segmento, ele não é um segmento, ele está em todos os segmentos, é um modelo de turismo. O turismo sustentável é um modelo que uma cidade adota para que ele seja sustentável e que seja positivo para todos esses setores, né? Seja ambiental, social ou econômico. Pode passar, Beto. Essa é a definição da OMT, né? Que o turismo considera o turismo que considera plenamente seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, abordando as necessidades dos visitantes, da indústria, quando eu trago lá que turismo é negócio, é a indústria do turismo que a gente chama, do meio ambiente e das comunidades locais. Se tudo isso não tiver harmonioso, se não tiver organizado, a gente não está falando de turismo sustentável. E aí eu falo, que lindo, turismo sustentável. Eu falei para o Chico, que lindo, nossa, adoro esse tema, né? Acho que o coletivo tem tudo a ver, a gente tem que discutir isso. Mas o que eu tenho com isso? Eu, Valéria, o produtor, o dono do restaurante, o dono do atrativo, do teleférico, de onde quer que seja. Por onde eu posso começar? Eu costumo dizer que a gente tem uma missão aí, academia e mercado, de aproximar esses dois mundos. Não adianta a gente ficar falando de teoria, não adianta a gente ficar falando de tudo que é lindo, o que é, se a gente não mostrar lá na ponta como é que isso pode acontecer, como é que isso pode... Olha, aqui na sua propriedade você pode mudar, se você mudar isso aqui do lixo, se você mudar essa questão da energia, a gente tem que, de alguma maneira, levar esse conteúdo de forma prática na ponta, senão o turismo sustentável, de fato, ele não vai acontecer em muitos lugares e vai ficar, né, não vai ficar equilibrado. Por isso que eu gosto sempre de pegar qualquer tipo de teoria, qualquer coisa que a gente vai falando e falando, tá, como é que eu posso traduzir isso na ponta? Como é que eu posso traduzir isso no real e na prática? E aí eu trouxe aqui para vocês, até depois eles podem colocar no Face para vocês o link desse vídeo. Esse vídeo ele foi feito pela Precesp. A Precesp é uma associação que reúne as instâncias turísticas do estado de São Paulo.
Nesse vídeo, ele tem 15 minutos, eu não vou passar hoje não para vocês, mas vocês podem assistir, porque, inclusive, traz cases de 3 empresários de Socorro e um empresário de Ribeirão Pires. São exatamente aqueles que estão lá no dia a dia, na ponta, o que eles fazem de boas práticas no turismo rural. A gente está falando aqui especificamente do turismo rural. Mas o que eles fizeram na propriedade deles, que lida com educação ambiental, com placas informativas sobre informações do meio ambiente, o lixo, o retorno desse lixo, o que eles reutilizam. Eles dão, assim, exemplos, gente, mas a calçada que eles utilizam, o piso de calçada que eles retiraram de uma demolição, quer dizer, são tantas coisas legais que aí o pessoal do meio ambiente, né, vai poder até ver se aquilo tudo é bacana mesmo, né, pelo vídeo vocês conseguem ver se tudo é legal. Eu, pelo menos, como turismo, acho que aquilo lá é tudo incrível, acho que está bem alinhado. Mas nesse vídeo, eles têm são esses 4 empresários, contam tudo que eles fazem na propriedade. E no mesmo canal do YouTube tem os vídeos na íntegra. Então, tem um de 1 hora de um empresário só, um outro de meia hora de um outro empresário, que é mais, o vídeo não está editado. Mas, gente, é uma aula de boas práticas que vale a pena todo mundo ver e falar, puxa, olha, isso eu consigo fazer na minha propriedade, eu consigo organizar dessa maneira, eu consigo usar a luz solar, eu consigo reutilizar a água. Eles mostram na prática muitas ideias, é muito legal. Então, é uma primeira dica que eu dou. O outro município que a gente não tem como não falar quando a gente fala de turismo sustentável é Brotas. Brotas criou um voucher há anos atrás, virou política pública, virou lei, e com esse voucher que eles criaram de todas as atividades que acontecem no município, o turista precisa comprar esse voucher para fazer qualquer tipo de atividade no município, ele consegue ter um controle de fluxo. Quantos turistas vieram esse final de semana aqui para Brotas? Ele sabe, né? Ele, prefeitura, estou falando de prefeitura, política pública, fomentado, né, e desenvolvido pela prefeitura. É aí que eu falo que é o papel do poder público de organizar, de fomentar e de apoiar. Ele sabe a arrecadação do ISS. O Fábio Pontes, que é o secretário de Turismo de Brotas, ele mostra o quadro lá com todo orgulho, e que a gente morre de inveja, que é a arrecadação de ISS mês a mês, ano a ano. E aí você olha aquele quadro e ele fala assim, então, com esse quadro eu consigo saber que no mês de agosto é um mês de baixa, então a gente precisa criar eventos que tragam turista para cá, porque a gente está no mês de baixa. Isso já mostrou ano a ano que é assim. Então, é um mês que a gente precisa criar coisas, festival gastronômico e outras coisas mais. Então, ele mostra aquele quadro, aquela arrecadação, a perfeição de... Porque ele utiliza dados com inteligência, gente. Não adianta... Primeiro, a gente ter dados, que a gente tem muitos municípios que a gente não tem nem os dados. Quando você tem os dados, que você usa isso com inteligência para alguma coisa. Então, ele consegue controlar todo esse fluxo, ele consegue saber mês de pico, mês que é em baixa, o que ele pode fazer para melhorar a arrecadação, e ele está fazendo uma lei, fez uma lei de política pública, uma organização que resulta imediatamente no negócio da iniciativa privada. A iniciativa privada lá feliz e contente porque está criando, se fomentando coisas. Então, e essa questão de utilizar dados com inteligência, a gente começa a falar de destino turístico inteligente, que é uma coisa que vocês vão ouvir aí, talvez, um pouco, mas que Brotas já fez um projeto piloto com o Senac sobre destino turístico inteligente, e a gente vai começar logo, logo com o Circuito das Frutas, aí que são 10 cidades que fazem parte, Atibaia faz parte também. É isso aí, que mais? E aí, para finalizar, eu falo que o turista hoje ele está mais consciente, né? E aí eu pergunto, será que as cidades, os empresários estão acompanhando? E quando eu falo, é claro que a gente precisa melhorar muito nessa questão de consciência ambiental, isso eu não tenho dúvida, gente, mas o turista, estou falando do ser turista, né? Esse personagem turista, vamos dizer assim, que todos nós somos. A gente está ficando mais crítico, a gente está ficando mais atento, a gente está ficando mais consciente, porque o nível de informações, a gente está recebendo muita informação, a gente tem acesso à informação. Isso vem de alguns anos para cá, que a gente consegue saber mais o que é isso, o que é o turismo sustentável, o que é uma política, uma educação ambiental, o que significa isso? E a gente começa a ficar um pouco mais crítico. Então, a gente está buscando, tem uma parcela enorme de turistas que está buscando por destinos que tenham essa consciência, que tenham esse trabalho, que mostre que tem esse cuidado com o meio ambiente, que mostre tudo isso. E aí fica um questionamento para as cidades e para os empresários se eles estão acompanhando toda essa transformação tecnológica, essa transformação do turista e essa transformação desse turista
que ele quer ser protagonista, ele quer aprender o que tem naquele município, ele quer saber mais, ele quer ir numa fazenda e colocar a mão lá em qualquer tipo de coisa, numa plantação de café, numa plantação de uva, como é que acontece aquilo, né? Como, até, é claro, até onde ele puder mexer, né? Não pode mexer em tudo, é lógico. Mas ele quer viver essa experiência, sabe? E tem cidades que estão ficando, de fato, para trás. Eu encerrei minha fala, Chico, eu queria já só fazer um link disso que eu estou falando com o que você colocou, que essa questão do turista vir para dentro de um resort, ou de um hotel que seja, e ficar dentro do resort e não aproveitar a cidade. Alguns pontos que ele vai embora da cidade e não aproveita mais. Isso é questão de comunicação, porque hoje o turista chega no nosso município mais informado, ele chega no nosso município com mais conteúdo sobre o que tem no município. Muitas vezes ele vai perguntar no balcão de hotel o que tem para fazer, e o colaborador que trabalha lá vai dizer que não tem nada para fazer. Mas ele chegou com o celular na mão e com um monte de informações do que tem para fazer. Então, é gestão de comunicação isso também. É uma questão, a Secretaria de Turismo ela tem que ter tudo, tem que dar tudo isso na mão desse turista, porque ele já chega com o celular na mão, conectado, querendo saber tudo que existe. Então, é papel da Secretaria de Turismo também ter um plano de marketing, que a Dora mostrou que elas têm um plano de marketing lá em Extrema, nós temos que ter, né? Nós e todos os outros municípios, a gente tem que ter um plano muito forte com isso, para quando o turista chegar aqui, ele vai na Pedra Grande, mas ele já sabe um monte de outras coisas que tem para fazer aqui na palma da mão, ele achou a informação, ele não fica perdido e vai embora ou vai para a Extrema. É isso. Obrigada, gente. Poxa, muito legal também, Val. Acho que esses casos que você traz aqui tão próximos, né? Às vezes próximo por proximidade em questão de distância ou próximo por Sim. similaridade, né? De características do município, né? Acho que Brotas é um baita lugar realmente, né, para a gente pensar ali como um exemplo, além de Extrema, né? Acho que Extrema é exemplo para o país e talvez para o mundo, né? Mas acho que também pensando aqui no estado de São Paulo, Brotas realmente também é uma instância, né? E mais recente, muito mais recente que Atibaia, e realmente é muito legal da gente pensar nisso, né? A gente está chegando para o último terço, vamos dizer assim, né? A gente tem os planos das lives durarem 1h30, né? Então a gente já passou de 1 hora, então a gente vai entrar nos últimos 30 minutos. E a gente tem muita pergunta legal aqui no chat, e eu tenho muita pergunta também, mas eu vou ser, como eu sou menos interessante que vocês, e para valorizar também nossa participação, eu vou pegar aqui, pincelar umas perguntas aqui que foram colocadas para a gente, para vocês convidadas, para vocês responderem. Então, eu vou passando algumas perguntas para vocês. Felizmente, a gente tem bastante participação, com muita pergunta, talvez não dê para jogar todas, mas vamos nos esforçar aqui para pegar os pontos principais, vamos dizer assim, né? Então, Val, vou começar com você, que você estava falando muito dessa questão dos dados, né? De utilizar esses dados, de como que esses dados podem facilitar, né, a gestão, né? Então, o Cláudio, do coletivo, ele perguntou assim, um ponto fundamental para a transformação para um melhor turismo seria a melhor gestão da informação? Bons dados, transparência, gestão participativa, integrada e interpretação estratégica das informações, etc.? Primeiro, se a gente consegue coletar os números que a gente precisa. Então, por exemplo, né, de qualquer outra cidade aí, vocês podem ver isso por Atibaia, mas eu consigo saber hoje quanto que representa o ISS do turismo da cidade? Quanto que a prefeitura arrecada de... Então, né, quanto que arrecada de ISS dos hotéis, das pousadas, dos restaurantes, tudo isso está no mundo do turismo. A gente consegue ter essa informação? Se não consegue, como que a gente pode passar a conseguir? É o primeiro passo. Precisa mudar alguma lei, precisa mudar algum sistema, o que precisa acontecer, e aí isso é uma solicitação do próprio trade, né, do próprio setor de turismo, porque, gente, sem dados a gente não consegue nem começar nenhuma história. Nós fizemos é bem importante isso, a gente fez há 4 anos, na última campanha, eu estava
acho que eu estava no Contour, não lembro se você estava no Contour ou no Convention, mas a gente fez o encontro com os candidatos, que é fundamental isso que a Dora falou. A gente fez um encontro com os candidatos para a gente falar quem era o turismo de Atibaia, por exemplo. Sabia que o turismo representa X do PIB? Nós fizemos um chutômetro na época, tentando saber esse número, porque a gente não sabia. Você sabia que representa isso? Sabia que nós temos tantos atrativos, tantos leitos de hotéis, tudo a gente colocava isso. Tá, e aí, você tem o quê de proposta para o turismo da cidade? A gente quis ouvir todos os candidatos. Então, e quando eu lembrei disso, por quê? Porque a gente não conseguiu esses dados na época. Nós chutamos, bom, o hotel, quanto você vende? Nós fizemos na unha. Eu lembro que tinha convention, Contour, na unha, cálculos, né? Para dizer assim, olha, a gente acha que o turismo representa 12% do PIB em Atibaia. Mas a gente não teve, né? A gente teve, anos atrás, uma tentativa de conseguir esses dados, mas por sistemas de prefeitura, de sistema de informática mesmo, a gente não conseguiu, e nem sei se alguém mais tentou. Mas é o começo de tudo, e depois você poder fazer gestão disso. Se a gente não tem nenhum dado, como é que a gente vai fazer a gestão dos dados? Não tem. O que o Fábio faz em Brota, você fala, pelo amor de Deus, maravilhoso, né? Então, a gente tem que começar por aí. Eu consigo saber? É só a gente perguntar. A gente vai ver se a gente consegue ou não. Correr atrás, né? Legal. Dora, agora vou colocar uma pergunta para você, que o Paul Colas, também do Coletivo Socioambiental, fez essa pergunta, que eu acho que é bem pertinente, assim, porque essa é uma discussão que, enfim, o coletivo e outros, tenho certeza que outras associações em Atibaia e fora também ouvem muito, né, dessa questão sempre, mas a gente está falando de quanto? Né? A gente está falando de turismo, de cultura, de esporte, mas e o dinheiro? Cadê, né? Então, a pergunta do Paul para você, Dora, assim, qual que é o segredo de Extrema para a política voltada ao turismo ser considerada gerando bem menos zeros, que nem você comentou, que é a indústria, né? Então, qual que foi se foi visão, se foi um acordo, como é que foi essa questão de conseguir viabilizar uma política de turismo, mesmo sabendo que ela não vai ter o que brilha os olhos, vamos dizer assim, do que a gente entende como político tradicional, né, do zero, esse foco tradicional, convencional, né, do econômico, né, infelizmente a gente tem aí um processo de aprender, né, e ver essa parte sustentável, acho que a gente está construindo isso, inclusive essa live visa construir isso, né, esse entendimento que o sustentável tem que ser o nosso foco, mas a gente queria saber como é que aconteceu em Extrema, até para, de repente, aí a gente conseguir também promover isso aqui em Atibaia. Deixa eu tirar o mudo de você. Eu gostaria de falar sobre a questão dos dados. Pô, eu vou te responder também. Mas é assim, o tema faz parte da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo, VAL. Graças a Deus, já foi criada a Rede Brasileira de Observatórios, Extrema faz parte, nós somos os menorzinhos de lá, porque de lá é tudo da universidade, sabe? É tudo povo, gente grande, assim, e nós estamos lá porque não há desenvolvimento se não tem dados, gente, né? Toda prefeitura, qualquer coisa, qualquer economia, economia é dado é economia, não tem como desassociar. Então, assim, a dica para Atibaia é crie o seu observatório de turismo, né? Isso é fundamental. Para o Paul, eu vou dizer assim que é vontade política. A vontade política de todos, vontade política não é apenas de prefeito. É claro que o prefeito, gente, ele é numa orquestra, ele é o maestro, né? Então, assim, é importante que o prefeito tenha vontade política. E como que a gente sabe que o prefeito tem vontade política? Não é na fala dele só, não. No PPA, lá na LDO, na LOA, tem orçamento bom para o turismo? Porque se nós estamos conseguindo fazer coisas aqui, é porque a Secretaria de Turismo foi criada, ela saiu de 1.700.000 e foi para 8 milhões, né? E isso é vontade política, mas também a vontade política do Conselho, a vontade política se manifestando. Então, tem encontro.
Turismo também é encontro, a gente precisa fazer as pessoas se encontrarem, manifestarem as suas vontades políticas. E o nosso planejamento, assim, quando em 2010 o Estado de Minas Gerais, ele cria o ICMS turístico, e ele força todo município que deseja ser turístico a elaborar seu plano, cria condicionantes. No estado de São Paulo também tem condicionantes para ser instância climática, para ser município de interesse turísticos, os MITs, né? Então, assim, a obrigatoriedade dos planos existe, né? O estado, vocês como Atibaia, vocês têm que ter o plano, senão vocês não são uma instância turística. Mas aí, o plano nós tínhamos a obrigatoriedade. O que houve foi um consenso. As três partes, o poder público, o trade turístico e a iniciativa, e a sociedade civil, a gente elaborou um plano, tudo bem que a gente também teve não é nem sorte, né? A gente teve um prefeito que teve essa visão. É importantíssimo as lideranças políticas terem a visão de que a economia precisa ser diversificada. Nós precisamos da indústria, precisamos do turismo, precisamos de serviços ambientais e outras tantas da economia criativa, e assim vai, para que a gente fomente a economia acontecer e a economia do turismo, né? E ali nós propusemos, nesse plano aí, algo dificílimo, que é fazer do turismo a segunda economia do município. É um desafio? Sim, para 4 anos? Não, para muitos anos. Só que nós aceitamos isso, enquanto coletivo. Agora, sofremos bastante, né? Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então, eu digo que a vontade política, entendendo que a vontade política também é do cidadão, mas o setor de políticos, assim, de prefeitos e vereadores também precisam tomar essa decisão e diversificar a economia levando recursos para a Secretaria de Turismo efetivamente trabalhar. Não dizer e não dar equipe técnica, porque se a Secretaria não tem equipe técnica, ela não pensa, ela não tem dados, ela não pensa, se ela não pensa, ela não é inteligente. Se ela não é inteligente, ela não planeja de forma, e nunca será um município inteligente, um turismo inteligente, cidade inteligente, né? Então, sim, nós precisamos de dados para abastecer as mentes e os corações das pessoas para tomar a decisão política que nós vamos investir no turismo e diversificar a economia. Eu acho que esse foi o nosso segredo, que não é segredo de ninguém, né? Todo mundo sabe que isso deve ser feito. Que legal, Dora. Acho que sem saber, você está falando de tópicos tão recorrentes dos anseios aqui de Atibaia, assim, sem saber, está colocando tanto o dedo na ferida de pontos que já foram lutados e são lutados, né? O que é ótimo, né? Eu acho que reforça, aí você está dando um exemplo do poder público atuante. Eu adorei essa ideia do Observatório do Turismo, já está anotado aqui numa lista grande e considerável de coisas para levar adiante, né? Para contribuir mesmo, né? E eu acho legal que tanto você quanto a Valéria, vocês falaram muito da questão de planejamento, né? E você, Dora, talvez até pela questão da formação, né? Mas você falou também até daqueles mapas que você mostrou. Eu estava chegando perto do monitor para ver melhor esse mapa. Depois eu vou pegar essa apresentação e entender melhor. Mas a questão do ordenamento territorial, né? Eu acho bem legal essa abordagem também de ver a importância de você ter uma visão regional para o município, né? Para você entender o seu território e tudo mais, né? E essa questão de planejamento, eu estou enfatizando, porque é uma questão muito cara para a gente dentro do Plano de Desenvolvimento Sustentável Municipal que a gente elaborou, né? Então, um dos eixos que a gente trabalhou foi a questão do planejamento territorial para as áreas já consolidadas de turismo. Não estou nem falando de criar novas demandas, estimular, vamos dizer assim, novos empreendimentos atrativos e tal, não, mas do que já existe, ter uma visão clara para o que já existe, né? Aqui em Atibaia a gente tem áreas, assim, que são... Se você perguntar para alguém na rua, a pessoa vai te falar, sabe? Serra do Itapetinga, Centro Histórico,
Parque das Águas, né, usina, Rio Atibaia, sabe, são unidades de conservação, são locais que já são utilizados, Pullman, aqui em Atibaia, Parque do Pullman, próximo ao Jardim dos Pinheiros, né, são locais que já são utilizados como áreas de lazer, de turismo pela população, mesmo que talvez oficialmente eles não sejam, né, não tem uma lei, ou sei lá, não tem uma placa falando que é um lugar turístico, mas eles são há décadas, né. Então, ter esse planejamento voltado para o território é uma das nossas propostas que a gente colocou, né, então, pegar essas áreas já com histórico de ocupação, de uso, principalmente, não necessariamente de ocupação, mas principalmente de uso turístico, né, e ter um planejamento para essas áreas, né, de ter meta mesmo, né, com um indicador, né, como é que a gente faz para desenvolver o turismo aqui, né, e eu acho que não precisa necessariamente cair em cima do poder público, né, porque a gente entende também que tem todas as limitações, ainda mais, assim, no contexto que a gente está, né, de pandemia, a gente tem que ter muito consciente, ter pé no chão, né, do que pode ser feito, né, a gente sabe que recurso vai faltar, e é natural, mas então é pensar em alternativas, né, que a gente vai ter um projeto muito legal de cogestão no Parque da Grota Funda, né, que é uma parceria da prefeitura com a sociedade civil, mas tem também outros modelos, né, de concessão para iniciativa privada, né, isso também, essa parte de envolvimento e articulação é outro eixo também das propostas do coletivo. Então, eu estou falando isso também para aproveitar um gancho de uma pergunta aqui da Maria Carolina Las Casas. Vou jogar aqui e vou passar para você, Val. Vou jogar aqui na tela, aqui, ó. Ela está falando do caso da parceria que o Convention, né, que é um órgão, uma instituição, uma organização super importante e atuante que a gente tem aqui em Atibaia, né, são parceiros nossos lá no Conselho Municipal de Turismo. Então, tem essa parceria do Convention com o IP, né, que é uma organização de atuação nacional, mas que está aqui muito próximo da gente, lá em Nazaré Paulista, né, tem a sede deles, e eles fizeram um projeto, né, que chama Turista Mais. Então, os hóspedes dos hotéis associados ao Convention, que ele tem uma atuação regional, né, ele está centrado aqui em Atibaia, mas ele tem associados em municípios diferentes, e essa parceria foi para doar parte do valor arrecadado daquela taxa de quarto, né, o Room Tax, para o Instituto do IP, para financiar ações de conservação do meio ambiente aqui na região. Deival, eu queria que você falasse um pouco assim da importância, não só do Convention, né, mas assim dessas organizações. Você falou um pouco da ATRA e tal, mas assim falar das instituições e até da governança, né? Não lembro agora se foi você ou a Dora que comentaram, que usaram esse termo, mas a gente entende também que o envolvimento tem que ser um eixo aí de desenvolvimento para o turismo, né? Também é algo muito forte que a gente trabalhou e você colocou também nessa apresentação, né? Mas eu queria, aproveitando aqui a ótima pergunta da Maria Carol, se você puder desenvolver isso, bom. Sim, o Convention Bureau é, de fato, um ator super importante aqui na cidade. Ele é uma associação, né? Esse termo Atibaia Região Convention Visitors Bureau. O Convention Visitors Bureau é uma instituição que existe no mundo inteiro, gente. Existe mais de 1.000 Conventions Bureaus no mundo. Eu cheguei a ficar presidente também do Convention aqui em Atibaia por 4 anos, 2 gestões. E é uma associação empresarial, onde todos os empresários que fazem parte do turismo, os hotéis, as pousadas, restaurantes, pagam uma mensalidade para fazer parte dessa instituição. E ela tem um foco bastante importante de promoção daquele destino, né? O Convention Bureau ele tem um papel muito forte de promoção, de divulgação, de captar eventos para a cidade, ele tem esse recorte, vamos dizer assim. Claro que ele acaba fazendo 1000 outras coisas, né, que aquela cidade ou aquele território demanda, mas ele tem um papel principal, de fato, de essa questão de promoção do destino, né, e preparar material e tudo mais. E a importância dessas associações empresariais, Socorro é um exemplo disso, gente, eles são o que são hoje por força do empresariado. Eles se organizaram de tal maneira, 20 anos atrás, via associação comercial, que é outra instituição super importante para estar envolvida no turismo de alguma maneira, e eles conseguiram, via empresariado, se organizar para poder lutar e definir como o turismo um segmento importante daquela cidade. Então, quando a Dora diz, né, a gente assumiu que vai ser a segundo setor da economia da cidade,
nós queremos isso, essa decisão do poder público, junto com a força do empresariado, isso dá uma velocidade no desenvolvimento do turismo de uma cidade que não tem tamanho. E as cidades que fizeram se organizaram de maneira empresarial desse jeito, seja a Associação de Turismo Rural, Convention Bureau, Associação Comercial, a gente tem N exemplos por aí. O pessoal, de fato, eles conseguem se mobilizar e criar uma força para discutir tudo isso que a gente está falando aqui, de ser importante falar do turismo. Então, nesse caso que a Maria Carolina está citando, né, desse projeto junto com o IP, foi uma coisa voltada, de fato, para o meio ambiente, né, de envolver o turista nessa questão de educação ambiental. Então, são projetos assim que podem nascer, esse como outros, né? O Convention Bureau, ele arrecada essa taxa, que é room tax, que é uma parte do que o turista paga para o hotel, que é um outro desafio. A gente, aí, quando eu falo, se eu estivesse no convention, né? É outro desafio os convention bureaus conseguirem receber o que deveria receber de room tax, mas aí a gente não vai entrar nessa questão, mas é um desafio e é uma luta, é uma coisa árdua de tocar dia a dia uma associação e conseguir dar retorno para os seus associados, conseguir discutir com prefeitura, com Contur. Então, é um outro caminho que nós, cidadãos, podemos ajudar e colaborar participando de associações como essa. Tem que apoiar, tem que participar e dar força para essas associações empresariais, que elas fazem toda a diferença, sem dúvida. Muito legal, Val. Eu acho que a gente já está chegando na reta final, né? Dora, se puder, antes da gente fazer o encerramento, né? Se puder só comentar um pouco, a gente falou aqui que Atibaia a gente tem o Convention, né? A gente tem outras associações e tal. Se você puder passar para a gente também como que esse panorama assim das partes interessadas, ou algumas pessoas falam dos stakeholders, né? Aí da região de Extrema, né? Como é que a visão sua, não necessariamente como gerente do turismo, mas como munícipe de Extrema, né? Como é a atuação aí das associações, se vocês têm se você vê parcerias se vocês talvez tenham concessões de espaço ou cogestão, enfim, eu sinceramente não conheço, estou curioso para ouvir aí de como é que é Extrema. Se você puder falar só brevemente, para depois a gente entrar na reta final aqui para encerrar. Eu vou dizer para você que a Prefeitura de Extrema, nós adquirimos, agora nessa última gestão, algumas áreas importantes para atrativos, principalmente atrativos naturais e culturais, e nós vamos trabalhar para agora o próximo passo para o desenvolvimento do turismo em Extrema, vai ser fazer parcerias público-privada, porque, assim, o turismo, quem faz o turismo acontecer, quem recebe o turista é a iniciativa privada, né? Então, o turismo tem um papel, o poder público tem um papel fundamental, que é criar um ambiente de negócio. Essa é uma responsabilidade do poder público, né? A gente criar um ambiente adequado para que a política pública de turismo aconteça. E nós nos preparamos, esse ano principalmente, nós fizemos um estudo sobre empreendedorismo turístico, atração de investimentos, tudo isso, para que nós possamos dar o nosso próximo passo, que é ampliar a atratividade turística por meio de parcerias público-privada, e a gente criar bons produtos turísticos, né? Culturalmente, a população extremense, ela não é uma população empreendedora, assim, bastante empreendedora, não temos isso como característica, né? Nós, com alguns anos, eu vou dizer que nós temos mais ou menos uns 20 anos de turismo, assim, que a gente pegou sem interrupção, e, né, com esse esforço de crescer. Agora, esse ano que nós temos uma associação dos atrativos, eu vou falar o nome, porque nós temos que valorizar esse povo, né? Que é a Associação dos Atrativos de Extrema. É uma associação de empresários, de pequenos empresários, e nós temos essa característica de Extrema, que o turismo acontece por pequenos empresários, que eles estão
se fortalecendo e fazendo. A gente não tem Convention Bureau, nada disso, que já é uma estrutura forte, que já é, né, internacional e tal, mas a Associação Atrativos do Salto está se formando cada vez mais, ela é mais antiga, ela é antiga, na verdade, já é Atrativos do Salto, e agora ela é Atrativos do Extrema, porque ela cresceu, ela vem crescendo. Então, nós estamos ampliando essa cultura empreendedora em extrema. E nós vamos dar certo se a cultura empreendedora se fortalecer cada vez mais. Né? Então, nós estamos nesse caminho, tanto de fortalecer as associações, quanto trazer para fazer parceria público-privada. Que legal, Dora. Feliz aí de ouvir aí sobre o contexto de vocês. Vou tomar a liberdade de defender aí a sociedade civil organizada também, para dar uma sugestão humilde, né, que eu acho que vocês estão muito avançados, né, tudo vai de referências, né, mas vocês estão muito avançados nessa parte do poder público, nessa parte de planejamento e execução aí de estratégias de turismo, mas para vocês considerarem também, além das parcerias público-privadas, pensando em organizações privadas, né, mas vocês considerarem também essa questão de gestão compartilhada com ONGs, né, ou CIPs e tudo mais, né, que vai desde associação de bairro até ONGs culturais, ambientalistas e tudo mais, né. Eu não tenho conhecimento suficiente de extrema para apontar nomes, então não vou me arriscar nisso. Mas, assim, é só para você ter no radar e que colocar o coletivo socioambiental de Atibaia, inclusive, à disposição, assim, de vocês, assim, dessas conversas que a gente está tendo. Eu já vi algumas mensagens aí, talvez não na pandemia, depois, não sei, mas para a gente conhecer mais Extrema e tudo mais. A gente tem muita gente louca para fazer a trilha Transmantiqueira, para entrar em Extrema também, ver a Serra do Louco pelo coletivo, talvez até organizar algum evento com outras pessoas e tudo mais. Mas, enfim, queria passar também essa questão, defender sempre a bandeira da sociedade civil organizada, não que o setor privado não seja importante, e é muito, né, não é pouco, é o motor realmente do turismo, né, mas não é o único, né, que nem aquela apresentação da Val, acho que foi muito feliz nesse sentido de mostrar as engrenagens, né, se tem uma engrenagem sozinha, não vai adiantar muito, né, ou às vezes o resultado não é tão bom quanto poderia ser, né, acho que essa que acaba sendo. Então, a gente já chegou nas 8 horas, então a gente já passou da 1h30, eu faço as minhas palavras, a da Maria Carolina, de que realmente eu poderia ouvir a Valéria e a Dora por horas, né? Muito legal que vocês passaram para a gente. Acho que vai desde um deslumbramento até uma felicidade de ouvir sobre essas boas iniciativas. E, de certa forma, também é um acalento, se eu puder falar assim, esquenta um pouco o coração de ver isso próximo da gente, né? Porque uma coisa é a gente pegar, pô, a gente tem ótimas iniciativas na Áustria, né? Pô, legal, né? Mas a Áustria é um pouco diferente do Brasil, né? Então, é legal a gente ver isso tão próximo, né? E Atibaia, a gente tem qualidades boas, né? A Dora estava falando dessa questão do empreendedorismo, quanto é importante. Eu vejo que a gente tem muitos empreendedores aqui em Atibaia, muitos vindos de fora, né? Mas eu acho que isso não é algo ruim, né? É importante movimentar isso, né? Então, enfim, fiquei muito feliz assim de aprender com vocês nessa live, me sinto revigorado para levar adiante aqui o nosso trabalho dentro do coletivo socioambiental de Atibaia. E fico realmente feliz demais assim de poder ter essa conversa com vocês. Espero que em live ou fora de live a gente consiga ter outras conversas. Já fica um convite para receber vocês aqui em Atibaia após pandemia, de tomar um café, bater um papo sem prazo, e a gente poder ficar à vontade, tudo mais, com o pé no chão, conversando. Mas vou dar a palavra para vocês agora, para as últimas palavras de vocês. Então, Val, você já está com o microfone aberto? Vou deixar você continuar, então, e me mutar. Manda abraço. Sim. Chico, muito obrigada mais uma vez. Para mim é uma alegria saber que Atibaia tem você e tem um coletivo. Eu fico um pouquinho mais tranquila quando eu vejo um trabalho tão importante que vocês fazem, a competência que vocês têm. Então, de fato, isso me deixa um pouquinho mais feliz. Moro aqui, amo minha cidade e quero só ver ela crescer e se desenvolver
de maneira sustentável. Então, a presença de vocês, a sua presença do coletivo, para mim, é uma grande felicidade. Eu quero deixar o recadinho aqui para todos que quiserem se envolver com o turismo da cidade, seja um turista na sua cidade, olhe para ela como um turista, com a curiosidade do turista. O que está falando de Atibaia nas redes sociais? Procura, pesquisa, quais são os pontos, quais são os atrativos. Isso traz uma informação para a gente que a gente, às vezes, não tem noção de como o turista encontra a informação da nossa cidade. Então, faz umas buscas, seja um turista na sua cidade. Isso sempre traz um aprendizado novo para a gente, sabe? Quando a gente sai um pouquinho do papel de morador e vai pesquisar como se a gente fosse um turista interessado naquele destino, a gente descobre coisas incríveis, a gente tem coisas incríveis, e a gente já fica sabendo tudo que está bom, o que não está bom, e aí a gente pode contribuir de forma efetiva. O Conselho Municipal de Turismo é casa aberta, é casa do povo, todo mundo pode entrar, todo mundo pode participar, não precisa ser membro para participar, vocês podem ir lá, assistir reuniões. Chico está lá, tem a página no Facebook, Cultura Atibaia, o Convention Bureau também é outra associação de portas abertas. Gente, é só procurar saber o que existe na sua cidade, se envolver, participar. Se você tem vontade de contribuir, colaborar com o turismo, faça isso. Obrigada. Obrigada, Dora. Adorei compartilhar com você. Muito bem dito, Val. Realmente, essas organizações aí estão de portas abertas e mais do que portas abertas, portas chamativas, né? Por favor, participem. Eu participo do Conselho Municipal de Turismo há muito pouco tempo, né? Por causa da minha dissertação de mestrado, acabei se aproximando e hoje sou conselheiro, parte da diretoria, inclusive, né? Então, vamos participar, não só do Conselho Municipal de Turismo, mas outros conselhos da cidade, né? É muito fácil, a Val fez esse comentário, eu acho que é bem pertinente, né? É muito fácil a gente ficar no nosso sofá, na nossa cadeira lá, reclamando no Facebook, no Twitter, sei lá, mas, né, a gente não tem direitos e deveres, né? Não adianta a gente só cobrar, mas a gente participar, né? E é isso, se a gente quer ver uma transformação, tem que ser por isso, né? Muito, muito legal. Val. Dora, por favor, ilumine mais a gente. Eu vou dizer que agora nós temos duas conexões com Atibaia. Nós temos a rodovia Fernão Dias, agradecida, ajuda muito, mas também nós vamos estar conectados agora com a trilha Transmantiqueira. Nós paramos o serviço por conta da pandemia, mas a pandemia vai passar e nós vamos retomar os trabalhos da trilha Transmantiqueira e nós vamos criar esse fluxo turístico, esse fluxo, eu vou dizer, de felicidade entre os dois municípios, de troca, para que nós possamos ser uma região, né? Aí eu vou dizer uma região Serra da Mantiqueira, né? Não apenas Atibaia, Extrema, mas todos os 40 e tantos municípios, sei lá, acho que são 46 municípios que fazem parte dessa rede de turismo que é a Trilha Transmantiqueira. Foi ela que nos uniu, que não pôde hoje estar conversando aqui, mas nós temos muito mais o que trocar. Sei de excelentes experiências também que a Atibaia tem, e agora que os nossos laços se unam cada vez mais para a gente buscar essa sustentabilidade, que essas tribos se unam, né? E agradecida, Francisco, coletivo socioambiental de Atibaia, é um prazer para mim conectar os nossos trabalhos. E Val, agradecida pela sua participação, pelo poder conhecer você e as trocas que nós fizemos, tanto aqui nessa live, quanto escondidinho, que a gente proseou um outro dia também. E tudo isso vai ser para o nosso crescimento, né? E eu vou dizer, para a busca da nossa felicidade como um todo, porque se a gente está aqui é porque a gente quer ser feliz e quer viver num ambiente extremamente feliz, né? Então, agradecida a todos. Que legal, Dora. Obrigadão pelas palavras. Acho que nem se eu tentasse eu conseguiria fechar uma live sobre caminhos para o turismo sustentável. Nem se eu tentasse eu conseguiria fazer uma referência tão boa a esse caminho que a Trilha Transmantiqueira abriu para a gente, né? Realmente é uma iniciativa que o coletivo está abraçando, uma iniciativa que vai muito além do Atibaia, muito além do coletivo, mas que a gente acredita totalmente. Espero que seja a primeira de muitas, né? Essa questão, o Cláudio Maretti, que participa com a gente do coletivo, ele sempre provoca a gente no bom sentido, a gente tem uma atuação regional, né? A gente tem nossas limitações de trabalho voluntário, né? A gente gostaria de fazer muita coisa, às vezes não consegue, a gente se esforça, né? E realmente a Trilha Transmantiqueira acho que é
é o futuro para a gente, né? Também pensar, eu achei muito bonito o que você falou, Dora, a trilha da felicidade, né? Da gente fazer esse caminho aí em prol da felicidade, e acho que no fim é isso mesmo, né? O que a gente quer, né? A qualidade de vida, o bem-estar, é ficar feliz, né? No ambiente que a gente está, né? Independente dos limites municipais, administrativos, né? Mas é a paisagem no nosso entorno, né? Então, acho que ficou uma ótima encerramento, e só muito importante também, mais uma vez, agradecer vocês, mas também ao senhor Humberto Malheiros aí, que auxiliou a gente muito, muito, muito aqui na plataforma que a gente usa, o StreamYard, na organização das apresentações e tudo mais. Beto é um parceirão nosso do Coletivo Socioambiental, logo ele vai estar aqui fazendo uma mediação ou falando também, que o Beto tem muito a contribuir. Felizmente, eu tenho aprendido muito com os outros membros do coletivo, com essas lives, e agora com vocês duas, aprendi demais, tenho muita anotação aqui para fazer, me sinto realmente revigorado, e citando você mesmo, Nora, me sinto feliz, assim, estou contente demais, que legal poder ter essa troca com vocês, e todo mundo que está acompanhando a gente também, né, contribuindo com pergunta, fazendo observação, elogio e tudo mais também, puxa, que gostoso ter essa rede, né? A gente fala de rede de trilhos, mas essa rede de pessoas aí, né? Então, acho que, puxa vida, estou contente demais aqui, quase emocionado. Obrigado mesmo, gente. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, um abraço para quem vai acompanhar a gente vendo esse vídeo depois no futuro. Fica o convite para conhecer o Coletivo Socioambiental de Atibaia, para conhecer o trabalho do Senac, da Valéria também. Fica o convite para conhecer o trabalho da Prefeitura de Extrema, que é, uau, deslumbrante. E é isso, né? Vamos nos conectando e atuando aí pela felicidade, pelo turismo e pelos outros caminhos que a gente tem para trilhar. Um abraço para todo mundo. Obrigadão.